Seguindo na nossa lista de exercício, o exercício 2 fala: considerando as medidas indicadas no triângulo retângulo abaixo, determine os valores de A e B. Novamente, é a mesma coisa que o exercício 1. Qual é a diferença agora que a gente pode ver? Primeiro, o ângulo é de 60 graus, ou seja, nós estamos com os nossos ângulos notáveis, estamos trabalhando com a nossa tabela, certo? Segundo, nós temos uma raiz aqui. Alguns podem pensar, mas vai ficar difícil, 12 raiz de 3, né? Por que não fica complicado? Primeiro, nós podemos terminar os nossos exercícios com um número exato, né? Um número inteiro, um número decimal e um número racional, um número com raiz. Além disso, a nossa tabela, ela traz raízes. Então, pode ser que no meio dos cálculos nós tenhamos que anular essas raízes. Então, vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Então, começamos sempre da mesma maneira. Primeiro, escolher se nós vamos trabalhar com a letra A ou a letra B. Então, vou trabalhar primeiro com a A. Vou esquecer a minha letra B. E aí, eu vou identificar. Aqui está o meu ângulo reto, certo? Então, quem é que fica oposto ao meu ângulo reto? Quem fica oposto ao meu ângulo reto é a minha hipotenusa. Aqui embaixo, certo? Ele está tocando, o 12 raiz de 3, está tocando em dois ângulos? Não, não está, pelo contrário. O 12 raiz de 3, ele está oposto ao ângulo de 60 graus. Ou seja, se está oposto, é cateto oposto. Então, identifiquei que eu tenho H e CO. Qual das três fórmulas nós temos? Seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. CO e H. Riscamos, então, o que tem CA. Só nos sobra seno. Fazemos o quê? Escrevemos a fórmula seno de alfa igual a CO sobre H. Lembrando, o meu alfa é o meu ângulo 60, o meu CO é 12 raiz de 3 e o meu H é A. Então, repito a palavra seno, o alfa é apenas o ângulo 60 graus igual o meu CO é 12 raiz de 3 e o meu H é A. Agora, a combinação da palavra seno com o ângulo 60 graus tem que me resultar em um número. 60 é ângulo notável eu preciso saber a tabela. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 igual a 12 raiz de 3 sobre A. O que nós podemos fazer aqui, então? Nós podemos multiplicar em x. Então, raiz de 3 vezes A igual a 2 vezes 12 raiz de 3. Certo? Raiz de 3 vezes A. Lembrando, eu já comentei isso com vocês, eu não posso pegar e colocar um número que está, uma letra multiplicando fora dentro da raiz. Nós não podemos juntar. Então, aqui vai ficar isso. Raiz de 3A ou A raiz de 3, se vocês optarem. Tanto faz botar a raiz na frente ou a raiz depois. E aqui, eu também não posso passar o 12 aqui para dentro e fazer 12 vezes 3, não é isso? Eu posso multiplicar os números que estão fora da raiz ou números que estão dentro da raiz. Então, aqui vai ficar 2 vezes 12, 24 raiz de 3. E aí que vem o detalhe, quando nós temos uma igualdade, né, numa equação, se eu tenho o mesmo número fazendo a mesma operação, eu posso simplificar. Então, aqui está multiplicando por raiz de 3 e aqui também. Então, nós cancelamos, né, nós dizemos que cancelamos, e aí o que sobra? Que o meu A é igual a 24. E terminou. Então, quer dizer, apesar de ter a raiz, a conta foi mais simples. Não teve multiplicação com decimal, não teve nada. Eu simplesmente pude cancelar, ok? Então, aí, nós finalizamos achando o A. O que nós temos que fazer agora? Achar o nosso B. Então, eu agora vou apagar que eu tinha riscado e vou riscar o A. Vou riscar esse H também para não confundir, certo? Então, eu fiquei com o meu B. O meu B, ele toca nos dois ângulos, não toca? Então, quem toca nos dois ângulos é CA, cateto adjacente, certo? Então, agora, eu tenho CO e o CA. Lembram qual é? Olhando a nossa tabela, CO e CA. Com H não serve, CO e CA, cateto oposto e cateto adjacente,
é a nossa tangente. Vou escrever a fórmula então. TG, tangente de alfa, é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Muitas pessoas invertem, então uma maneira de decorar é decorar coca, certo? Para vocês não se perderem. Escrevo TG, escrevo a tangente, o meu alfa é o meu ângulo 60 graus. O meu CO, o meu cateto oposto, é 12 raiz de 3. E o meu cateto adjacente é a letra B. Como aqui não, né, ficamos assim então, né? Substituímos. O que eu preciso fazer agora? Preciso saber quanto é tangente de 60. Olhando a tabelinha, tangente de 60 é o quê? Raiz de 3. Então, no lugar da tangente de 60, eu substituo por raiz de 3. Igual a 12 raiz de 3 sobre B. Lembra que quando tem duas frações, nós multiplicamos em x. E aqui que não tem? Eu coloco o número 1 e faço a mesma coisa. Porque o 1 sempre está ali embaixo, né? Só que ele não precisa aparecer. Então, raiz de 3 vezes B igual a 1 vezes 12 raiz de 3. Eu vou optar em colocar o B na frente, mas não tem, né? Isso se chama propriedade comutativa, quando eu pego a multiplicação e inverto. 1 vezes 12 é 12 raiz de 3. O que eu comentei com vocês? Que nós podemos cancelar as raízes. E aí nós ficamos que o nosso B é igual a 12. E então, finalizamos a nossa conta.